Hoje nós vamos comentar sobre o segundo episódio de Brand New Animal, então se você não viu o vídeo sobre o primeiro episódio, clica no card e acessa a nossa playlist de Brand New Animal para poder assistir aquele vídeo lá, porque ele realmente está bem bacana. No vídeo anterior eu comentei que Brand New Animal era mais uma aposta original super simples da Trigger, e que ele aparentemente era funcional na sua tentativa de se contar a sua história. Mas será que isso teve procedência nesse segundo episódio? É isso que nós vamos ver agora, então se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro dos próximos vídeos do mesmo, incluindo a nossa série de vídeos sobre o próprio Brand New Animal. Sem mais enrolações então, vamos iniciar o nosso vídeo. Esse episódio continua exatamente após o cliffhanger da Michiru revelando que ela era uma humana e não uma bestial. Aliás, eu vou começar a chamá-los de bestiais porque eu acho que é muito mais fácil do que homem-esfera ou mulher-esfera. O nosso amigo Lobão não estava colocando muita fé no que a Michiru estava falando, e aí ele levou ela para casa onde ele mora, e basicamente o episódio consiste nesse seu início em registrar a Michiru na Anima City, que é a cidade dos bestiais. Ah, teve uma cena bem legal que quebrou totalmente o que eu falei no meu primeiro vídeo sobre ela ser uma guaxinim, que na verdade ela é um Tanuki, né, segundo o Lobão, então eu vou confiar no Lobão. Enfim, voltando a toda a parada dela ter que se registrar, isso acaba saindo do controle quando ela tá lá na fila, para poder se registrar obviamente na cidade, e ela acaba encontrando o ladrão que tinha roubado a sua carteira no primeiro episódio, coisa que eu não comentei no vídeo sobre o primeiro episódio, porque eu não achei que seria tão relevante assim, mas para minha surpresa isso foi bem relevante. Tudo aconteceu exatamente por conta desse ladrãozinho aí. Na tentativa de pegar a carteira de volta para provar para todos que ela é uma humana, a Michiru vai atrás do bestial e acaba dando de cara exatamente com a mulher que salvou ela no início do primeiro episódio, o que me levanta suspeitas de que essa mulher pode ser alguma grande vilã na história, não sei, talvez. Ou a cena só foi conveniente mesmo para que essa mulher passasse as informações sobre as mulheres bestiais que trabalham na Yakuza e a Michiru fosse conseguir a carteira. Ser conveniente não é um problema tão absurdo assim, a não ser que a obra faça isso toda hora e principalmente para resolver todo o roteiro da sua história. Isso me incomoda um pouco, mas não é um problema tão absurdo assim. Pelo menos não até o momento. Com a chegada da Michiru no covil das bestiais, se é que podemos chamar assim, ela é automaticamente instruída a dar aulas às crianças com o discurso da chefe de que elas estavam na merda e que as crianças não poderiam entrar nessa também. Apesar de ser um falso discurso moralista para conseguir vender crianças com uma qualidade aceitável, esse discurso acaba sendo um daqueles gatilhos que a Trigger gosta de utilizar para passar lição de moral e bons conceitos em suas obras. Eu acho que a mensagem que eu consigo tirar dessa cena, e principalmente da inocência e da boa vontade da Michiru, é basicamente que dificuldades virão e você não pode desistir da escola ou de qualquer coisa do tipo, porque você vai se ferrar muito quando crescer e que o mundo também é bastante cruel, o que com certeza não vai te favorecer em nada nesse mundo aqui. Aliás, falando sobre mundo cruel, a gente chega na penúltima parte importante desse episódio, que é basicamente a Michiru sendo praticamente vendida junto com as crianças, talvez como escravos ou sei lá o que, não ficou muito claro na legenda que eu peguei, então eu acho que as crianças iam ser vendidas como escravos. Essa foi uma cena bem divertida de se assistir, onde a Michiru mostrou os poderes dela e o Lobão batendo em todo mundo, e uma cena de ação muito bem fluida, eu diria. Lobão esse que inclusive eu não me lembro o nome até esse exato momento, então me desculpem. Também teve uma parada muito legal nessa cena, que foi sobre a Michiru chegando para as crianças e falando que não adiantava orar ou rezar por nenhum deus específico naquele momento e que eles tinham que fazer as coisas por conta própria. Eu sou um cara que eu sou religioso, mas eu gosto muito de ressaltar esse tipo de coisa para todas as pessoas que eu conheço, converso, principalmente no meu vínculo familiar e tal. Que tipo assim, é bom a gente ter a nossa fé e tal, a nossa crença, mas as coisas não acontecem simplesmente porque a gente pede para que elas aconteçam. A gente tem que fazer por merecer também, a gente também tem que tentar sobreviver, a gente também tem que tentar se salvar, tem que tentar fazer as coisas. Porque não adianta simplesmente pedir as coisas para um Deus, algo que a gente realmente acredita, e simplesmente ficar de braços cruzados, entendeu? Então eu achei essa cena genial, sensacional, muito boa e uma crítica social incrível. O bom é que esse episódio concluiu muito bem toda essa história paralela e episódica sobre a venda de crianças. A Michiru demonstrou o ser humano nas suas ações em relação às crianças, tanto cuidando delas como também ficando chocada e triste com toda a situação do tráfico de crianças. Realmente é uma situação pesada e chocante se você parar para pensar, e é realmente muito bem aplicada no episódio, fazendo ele ter uma importância maior e não sendo apenas um episódio qualquer da corrida pela carteira. A última gloriosa cena desse episódio em destaque é exatamente
exatamente a cena que encerra o episódio com chave de ouro. Meus amigos, aquilo foi incrivelmente importante e super bem aplicado. Nosso amigo Lobão achava que sabia de tudo e estava com tudo sob controle, e ele levou um esporro dos grandes da Michiru, uma simples colegial e humana. A importância dessa cena para o mundo que foi apresentado em Brand New Animal e também para todos nós é simplesmente gigantesca, porque o lobo é um bestial e ele começa a falar com ela que ele sempre está certo. E aí ela mostra a carteira dela e ele vê que ele estava errado e que ela era sim uma humana, e o cara fica totalmente sem reação, porque simplesmente o argumento de imposição total do orgulho dele foi quebrado, e também não só foi quebrado, como foi quebrado por uma humana. Exatamente, a raça que ele odeia pelo que todos os humanos fazem e tudo mais. É uma porrada de ideias que se chocam no final desse episódio e transformam em algo realmente bem legal de se acompanhar. Apesar de ter sido um episódio um pouco mais leve, todo esse final levou a um grande ponto de desenvolvimento para o Lobão e a própria Michiru. É um desenvolvimento para o Lobão como pessoa, e para Michiru é um desenvolvimento que pode ser construído entre o laço de amizade deles dois, ou um relacionamento futuro, se é que a Trigger quer abordar isso aqui. Esse episódio foi bem divertido e bem estiloso, como o primeiro também foi, então eu realmente continuo muito ansioso para os próximos episódios, e eu espero que você também esteja ansioso para continuar assistindo e acompanhando as minhas reviews aqui no canal. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aproveita para comentar a hashtag BNA2 foi divertido aí nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo, hein?